Fala pré-calouro, seja bem-vindo à aula de hoje. Professor Éder na área. A aula de hoje é o que, professor? Sobre polaridade. Você vai deixar de estar somando vetores, anulando vetores, isso não precisa mais. Eu vou te dar uma dica que vai acabar com todas as tuas dúvidas sobre polaridade de ligação e polaridade de molécula. Então, vamos em frente, que atrás vem concorrente. Opa, vamos lá pré-calouro? Vamos lá. Polaridade de ligações. Opa, quando se fala em polaridade de ligação, eu quero que você tenha em mente de que existe aqui, de fato, uma análise de molécula. Eu estou falando aqui de moléculas, ou seja, de ligações covalentes, porque eu quero que você já internalize uma coisa. Todo composto iônico é polar. Mas agora, um composto covalente, eu posso ter ligação polar ou apolar. Veja só. Quando eu levo em conta a ligação covalente entre dois átomos, essa ligação covalente, eu preciso levar em conta a eletronegatividade. Se eu perceber que há diferença de eletronegatividade, eu analiso de um jeito. Se não houver diferença de eletronegatividade ou ela for muito pequena, eu analiso sobre outra óptica. Mas o que é essa escala de eletronegatividade? A eletronegatividade mede a força que um átomo tem de, quando efetuar uma ligação química com alguém, de puxar o par de elétron para perto de si. Essa escala, ó, que diz, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Olha só. Essa escala vem do mais fraco da direita para os mais fortes da esquerda. Os três mais fortes são quem? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Quer dizer que quem se liga a esses três, a um desses três, tem tendência a perder elétrons para ele. Belezinha? Pronto. Veja só. O que seria uma ligação apolar? Uma ligação apolar, ela é feita entre átomos iguais. Por exemplo, hidrogênio com hidrogênio, cloro com cloro, flúor com flúor, oxigênio com oxigênio. Porque se eles são iguais, eu não posso afirmar que um tem mais força que o outro. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisinha. Ela é característica de átomos iguais ou, por exemplo, ó, o fósforo e o hidrogênio, a diferença de eletronegatividade deles é mínima, quase zero. Então você tem que ter muita atenção na hora da questão do vestibular, beleza? Mas a regra geral diz, átomos iguais, ligação apolar. Exemplo, vou já mostrar para você. E eu posso ter uma ligação polar. Do que é uma ligação polar? Uma ligação polar é aquela ligação que é feita entre átomos diferentes. Imagina aí o carbono se ligando ao flúor. Quem ganha? O flúor. O flúor se ligando ao oxigênio. Quem ganha? O flúor. Ou seja, átomos diferentes, a ligação é polar. Não quero saber aqui quem é o mais forte. Átomos diferentes, ligação polar. Exemplo de ligação apolar. Cloro se ligando a cloro. São átomos iguais, não tem diferença. Então a ligação é apolar. E aqui agora, ó, CO2, veja só. Essa ligação carbono-oxigênio da esquerda é entre átomos diferentes, ligação polar. Essa ligação entre o carbono e o oxigênio da direita, ligação entre átomos diferentes, ligação polar. Belezinha? Vamos em frente. Agora eu vou analisar a polaridade das moléculas. Calma, deixa de ansiedade. Para que você analise a polaridade de moléculas, eu vou te dar duas dicas. Primeira dica, quando se falar em polaridade de molécula, quer queira, quer não, eu tenho que voltar a minha análise para uma coisa, para o átomo central. Eu vou observar o átomo central, que geralmente é aquele que aparece em menor quantidade, é aquele que domina a molécula, ele é o centro da molécula. Eu vou observar o seguinte, eu vou observar se esse átomo central, ele tem ou não pares de elétrons livres. Meu Deus, como é que eu vou saber disso? Depende. Se eu observar que o átomo central tem, por exemplo, vamos imaginar, que ele tem 6 elétrons, e ele só está fazendo 2 ligações químicas. Gente, se eu tenho 6 elétrons na camada de valência, e se eu estou fazendo somente 2 ligações químicas, quer dizer que estão sobrando quantos elétrons? 4. Então sobraram 2 pares. Se sobraram 2 pares de elétrons livres, eu vou analisar de um jeito. E se eu tivesse 6 elétrons, Éder, e ele fizesse 6 ligações, hipoteticamente, aí não sobrariam pares de elétrons. Tudo bem? Segunda dica. Para efeito dessa dica que eu vou te dar hoje, quando você enxergar uma ligação dupla ou uma ligação tripla, conte como se fosse somente uma ligação. Viu? Eu e você, eu estou fazendo uma ligação dupla com você. Então você analisa como se fosse só uma ligação. Eu estou fazendo com você uma ligação tripla. Finja que é somente uma ligação. Tudo bem? Então, ó, finja que é uma ligação. Vamos lá. Eu tenho o meu átomo central. Se o meu átomo central tem pares de elétrons livres, molécula polar.
Ufa, pronto, acabou. Se o átomo central tem pares de elétrons livres, a molécula já é polar. É sério, não perca tempo não. Água, por exemplo, quem é o átomo central? O oxigênio. O oxigênio da família 6A. Tem 6 elétrons na camada de valência. Quantas ligações ele está fazendo? 2 com 2 hidrogênios. Está sobrando quantos elétrons? 4. Então já é polar. Fechou? Pronto. Sobraram pares de elétrons livres no átomo central, ele já é polar. Show? Pronto. E se meu átomo central não tiver pares de elétrons livres? Aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Você vai observar se o número de ligações que esse átomo central faz é exatamente igual ao número de átomos que ele se liga. Exemplo, eu sou carbono. Tenho quantos elétrons na minha camada de valência? 4. Eu estou me ligando a 4 cloros. Então, faço 4 ligações com 4 átomos iguais. Então, se o número de ligações for igual ao número de átomos iguais, apolar. Se eu não tiver par de elétrons livres, mas o número de ligações, Éder, é diferente do número de átomos iguais. Por exemplo, eu sou carbono, tenho 4 elétrons na camada de valência. Eu estou fazendo 4 ligações. Das 4, 3 são com hidrogênio e uma é com cloro. Filho, ele está fazendo 4 ligações. Os 4 que ele se liga são iguais? Não. Então, se não são iguais, é polar. Pronto. Até ajeitar aqui o boné. Tu entendeu? Se tem par de elétrons livres, a molécula já é polar no átomo central. E se não tiver par de elétrons livres, se o número de ligações for igual ao número de átomos iguais, apolar. Se o número de ligações for diferente do número de átomos iguais, polar. Vamos fazer alguns exemplos? Vamos lá. Exemplo. H2S, ácido sulfídrico, aquele cheiro lindo, gostoso de ovo podre. Qual é a família do enxofre, que é o átomo central? 6A. Tem quantos elétrons na camada de valência? 6. Veja só, ele tem 6 elétrons, mas está se ligando a quantos hidrogênios? 2. Então sobraram quantos pares? 2 pares, 4 elétrons. Então a molécula já é polar. Eu não preciso desenhar aqui a geometria. Aqui não. CH3Cl. Carbono de que família? 4A, grupo 14. Tem quantos elétrons na camada de valência, Éder? 4. Está fazendo quantas ligações aqui? 4. 3 hidrogênios e um cloro. Eu já percebi que das 4 ligações, uma é diferente das demais. Então o cara já é o quê? Polar, que é o cloroforme. Olha que show. CO2. Cuidado. Qual é a família do carbono? 4A. Ele está se ligando a 2 oxigênios, um na direita e um na esquerda. Vou passar até aqui para você observar. O carbono está fazendo uma ligação com o oxigênio na esquerda e uma ligação com o oxigênio na direita. Lembra que eu disse para você, dupla e tripla, você finge que é como se fosse somente uma ligação, Uma ligação, uma ligação. Então está fazendo 2 ligações com 2 iguais. Então a molécula é o quê? Apolar. Olha só que massa. Belezinha? Aí que eu fiz um desenho só para você entender o que eles chamam nos livros de nuvem eletrônica. Uma nuvem eletrônica é o eixo de ligação. E aqui também. Belezinha? E agora eu quero fechar com chave de ouro. Nota. Você já viu essa molécula aqui? Molécula do ozônio, O3. Quando você desenha, você percebe que esse átomo central, um dos oxigênios, vai ter que ser o átomo central, porque são 3 oxigênios. Você percebe que o átomo central, ele sobra um par de elétrons, né? Se sobra um par de elétrons, o que é que a molécula é? Exatamente, polar. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Essa molécula, ela tem ligações entre átomos iguais. Gente, então são ligações apolares, mas a molécula é polar, só porque sobrou par de elétrons no átomo central. Tu entendeu a jogada? Eu tenho ligações apolares, mas a molécula é polar, porque sobrou par de elétrons no átomo central. Olha só que lindo. E a gente chega ao fim de mais uma aula. E eu agradeço de coração, eu espero que você tenha ficado até o final. Eu quero que você, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Deixa seu feedback aqui embaixo, diz o que você gostou nessa aula, o que você não gostou. Eu quero que você converse comigo, porque Deus ajuda quem senta e estuda. Até a próxima.